Você ouve Domingo Bandeirantes. 11h11, estamos de volta. A programação esportiva da Rádio Bandeirantes é o Domingo Esportivo Bandeirantes, até a 1h da tarde. E a partir de 1h, aí sim, vem o nosso debate. Eu e Alexandre Pretzel com o Concentração, aquecendo jornada tripla. Jornada tripla hoje na Bandeirantes. Tem Palmeiras e Botafogo, 4h da tarde, com o Rogério Assis. Vasco e Santos. Eu narro esse jogo, hein? Emoção é comigo, Ulisses Costa, que vem depois para narrar Bahia e Corinthians às 8h da noite. Jogaço de bola com transmissão, claro, da Rádio Bandeirantes. Deixa eu mandar um abraço para Fernando Camargo, mito mitológico, tá ouvindo a gente, grande Fernandão, pegando estrada e ouvindo a Bandeirantes, e a todos os ouvintes que daqui a pouquinho vão participar conosco. Por falar em narração, a gente tem um orgulho aqui de receber, eu já falei aqui, fora do ar, dentro do ar, e volto a frisar. É um dos maiores narradores de todos os tempos da comunicação esportiva desse país. Então, a partir de agora, anuncie a lenda pra nós, ao vivo, 11h12 Bandeirantes. Fala, Raul Gil! E não tem quem não goste dele, porque o Brasil inteiro aplaude, o Brasil inteiro tem um carinho muito grande por ele, como nós e vocês agora vão recebê-lo. Kleber Machado! O apito! Rafael! Pé esquerdo na bola! Pegou! Defende o goleiro do Corinthians! Cai pro canto direito e espalma o 3 minutos e meio. O Santos pode abrir o placar. Partiu, bateu pro gol! Neymar do Santos. Bola chega no Marcelinho, mano a mano ali com o Márcio Costa. Ele tenta partir, leva a bola pro lado direito, rolou pro Raí, bateu pro gol. Raí do São Paulo. Rogério bateu mal na bola, recupera Robinho, o Rogério tá fora do gol! Golaço! Robinho, gol do Palmeiras! Mete o pé direito na bola pro gol! Gol de campeão! Gol de título! Dá para pegar uma narração do Kleber Machado? Eu queria dizer o seguinte, o tanto que o Kleber Machado foi, é e será importante para todos nós. O Kleber Machado é uma das pessoas mais bondosas que existe na mídia. O Kleber Machado é um ouvinte da Rádio Bandeirantes que vocês não têm ideia. O Kleber Machado ficou 35 anos como o segundo narrador e nunca foi traíra com o primeiro. Nunca foi. Sempre foi honesto, dedicado. Sempre foi um cara decente, porque ele é um cara incrivelmente maravilhoso. E pra matar a tristeza, só mesa de bar. Quero me embebedar, se eu dormir, me deita no chão. É isso? Palmas pela performance! O sentido é esse. Kleber Machado, tudo bem, Kleber? Bom dia! Bom dia, capelanes, bom dia a todos e todas que estão ouvindo a Rádio Bandeirantes. Foi bom, a entrada foi triunfal. A melhor parte, evidentemente, foi o talento como cantor, que estamos aí dispostos a gravar um CD, a lançar streamings, né? Estamos preparando o repertório. Ah, não tenha dúvida, Kleber. Ô, Kleber, cara, que honra receber você aqui no Domingo Esportivo Bandeirantes. E a gente faz as palavras do Neto, as nossas aqui. Você é um ouvinte assíduo de rádio, da Rádio Bandeirantes. E a gente fica muito feliz com isso. E você
não é demagogia alguma, não é querer fazer média, você é uma das maiores vozes da locução esportiva, da comunicação esportiva desse país, na narração, na apresentação, na condução, e hoje brilhando mais uma vez na tela da Record também. Pelo contrário, não tem problema nenhum a gente citar aqui de tanta história que você fez em vários outros veículos, hoje seguindo, que bom, e praticamente com a mesma voz. Colocamos gols do Raí, gols do Neymar, gols atuais, e a voz é a mesma, Kleber. Você não envelhece nunca, rapaz. Pô, ainda bem, né? Pô, essa é uma boa vantagem. Não, é muito legal, muito obrigado. As palavras do Neto sempre muito gentis. A gente vai tocando, né? Eu não sei o quanto é importante, o quanto tem história. Acho que é muito tempo fazendo e acaba entrando meio na vida de quem gosta de futebol. E sempre é um prazer, é uma honra, sem dúvida nenhuma. Ô Kleber, e é o seguinte, falando agora um pouco sobre rádio, os ouvintes já estão malucos aqui, mandando 200 perguntas pra gente. Calma, ouvintes, calma, eu vou colocar algumas perguntas de vocês aí na medida do possível, mas eu queria falar até em nome da Rádio Bandeirantes. Talvez você não tenha noção, ou talvez até tenha, mas eu faço questão de falar aqui ao vivo. Infelizmente, o nosso Salomão Esper faleceu no último dia 16 de março. E nós prestamos todas as nossas homenagens. A gente ficou, por um lado, confortável. Feliz acho que é muito forte falar, mas confortável com aquele 1 minuto de silêncio. E você, durante a transmissão na Record, você fez questão de citá-lo. Claro, e assim, claro. Você, Kleber, deu para perceber o quão ouvinte você é. Você não pegou um texto pronto que a produção fez, você falou do Salomão como um ouvinte mesmo, né? Do Primeira Hora, do Jornal Gente, de tanta história dentro da Rádio Bandeirantes. Então, em nome da Rádio Bandeirantes, do Grupo Bandeirantes de Comunicação, da família do Salomão, dos amigos mais próximos, a gente quer te agradecer pelas palavras antes da bola rolar numa transmissão. Diante de um momento tão delicado, tão triste, você com as suas palavras confortou muita gente, viu, Kleber? Não, isso aí não tem a dúvida, porque assim, eu comecei a trabalhar aí na Rádio Bandeirantes, lá no ano de 1979, tá? Estou indo para 46 anos de carreira, e quando eu cheguei na Bandeirantes, o Salomão era o superintendente, o Samir Razuki era o diretor comercial. Eles tinham trabalhado com meu pai aí na Bandeirantes e me receberam com o maior carinho, como o Dalton, que era o gerente comercial, o Gilberto Curado, que era o diretor artístico, o Zé Paulo de Andrade, todos colegas do meu pai me receberam. Humberto Marçal, que foi... Ele e o Curado foram os meus pais no rádio, assim, no meu começo de carreira, e todos eles me receberam muito bem. A Bandeirantes, primeiro que assim, eu frequento a Rádio Bandeirantes desde que eu tenho 6, 7 anos de idade, e frequentava assim fim de semana, um domingo como esse, meu pai passava na rádio e tal. E quando vocês me convidaram para ir, a ideia era ir aí. Até o Guilherme me convidou para ir aí, eu queria ir, mas assim, hoje tem jogo, e aí ficou mais difícil. É sempre uma honra e um prazer. E no caso do Salomão, como quando morreu o Zé Paulo, assim, aquilo não é homenagem a um profissional de rádio, é de um ouvinte e de a um, né? Não é homenagem a um profissional de rádio. É também a um profissional de rádio de tanta história, de tanto tempo, de tanta realização. E assim, e aquilo eu falei porque eu conheci, porque eu convivi, porque tem frase que ele falou para mim lá atrás e eu lembro até hoje. Isso aí, assim, é absolutamente de coração. Inclusive, nunca falei isso para ninguém, durante o jogo, depois que eu falei o minuto de silêncio, a Paloma Totti, que estava no estádio e trabalhou aí tanto tempo, né, até recentemente, a Paloma mandou uma mensagem para o pessoal ali da produção, dizendo que alguém mandou um toque para ela que o Johnny Saad tinha ouvido e mandou uma mensagem, assim. Aquilo é só coração, Capelanes, não é como você falou, né? Não é para agradar, não é obrigação, não é nada, é de coração mesmo, porque a gente está falando de um cara que é sinônimo de Rádio Bandeirantes, entendeu? E que é sinônimo de rádio, de história, de tanta coisa que ele fez. Eu não sabia isso, que o seu Johnny tinha enviado essa mensagem, mas assim, eu falei realmente porque foi algo tocante. Obviamente, quando eu não estou trabalhando, geralmente eu faço isso em casa ainda. Eu assisto a televisão no volume baixo e fico ouvindo a rádio. Mas esse dia eu estava ouvindo realmente a sua transmissão, porque eu tinha certeza que alguma coisa você diria.
E aí eu até tava assistindo com meu pai e eu falei, tá vendo, pai, é impressionante. O cara que ouve, o cara que é o assíduo, o cara que acompanha, né? E eu acho que todo esse embasamento que você tem no seu DNA, literalmente falando de rádio, te auxiliou para você chegar no principal patamar da escala de trabalho, para ser uma das maiores vozes da comunicação esportiva desse país, não, Kleber? Eu acho assim, o rádio sempre continua sendo para mim o veículo mais gostoso, assim, entendeu? Eu sei que as coisas mudam, a dinâmica muda, o investimento muda, mas assim, eu acho que é uma companhia e tanto. E tem várias histórias de rádio que são muito marcantes na vida das pessoas. Por exemplo, teve a gente fazia um podcast e uma vez participaram do podcast o Muricy Ramalho e o Cláudio Zaidan. E o Muricy falou para o Zaidan que quando ele trabalhou lá em Porto Alegre, ele trabalhou lá no começo dos anos 2000, né, em 2005, aquele campeonato brasileiro que deu tanta polêmica, o Muricy era técnico do Internacional. Né? Ele falou que ele estava sozinho em Porto Alegre e morando num hotel, que é ali perto do Internacional, e que ele passava as madrugadas ouvindo o Bandeirantes a Caminho do Sol com o Zaidan, e que aquilo para ele era matar um pouco a saudade da família, do ambiente que ele vivia. Sabe? Eu acho que o rádio o rádio bem feito, o rádio feito com carinho, o rádio feito com o profissionalismo que ele exige, é um veículo assim, toda vez que alguém fala, não, o rádio já era, não, o rádio acabou, eu me recuso a concordar. Compreendo que o rádio, como todos os outros veículos, passaram a ter uma concorrência muito maior, há hoje um sem número de plataformas, um sem número de opções para quem gosta de comunicação se informar, se divertir. Hoje em dia o cara faz a própria programação dele, a partir dos streamings, do YouTube, enfim. Mas acho que eu faço isso que você faz várias vezes. Estou ouvindo um jogo de futebol e estou vendo um jogo de futebol e estou ouvindo uma emissora de rádio. Sempre que eu posso, eu durmo ouvindo rádio, né? Aí eu ouço rádio de fora de São Paulo, ouço rádio de São Paulo, vou mudando, mexendo lá na sintonia. Ainda mais agora que você tem essa possibilidade de aplicativos que te dão emissoras de tudo quanto é lugar. Então eu acho que é espetacular. É companhia e é informação, e é hábito, e quando você precisa. Se você for e buscar a emissora correta, você vai se satisfazer na sua necessidade, seja uma diversão, seja o esporte, seja na hora de se informar. É espetacular. Me recuso, repito, a achar que não, o rádio não dá mais. Dá, sim, é só fazer bonitinho que dá. Com certeza. E outra coisa também, tem que acompanhar também a evolução, desenvolvimento, tecnologia. Você tem hoje os canais de streaming, você tem YouTube, o rádio que virou TV também, a gente tem imagens. Para quem está assistindo a gente agora, entra no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, consegue ver tudo, os estúdios, a cara das pessoas também, sabe? Então, tem que acompanhar a evolução da coisa, né? Que eu às vezes até tenho alguma dúvida, sabe, sobre essa questão da imagem, mas assim, dúvida do quanto isso acrescenta. Mas eu já fiz isso também, porque uma das coisas mais interessantes do rádio, o que mais mexe com a imaginação, isso eu ouço desde que eu comecei a trabalhar, Capelani. Os caras contando história da ouvinte que foi à emissora para ver o fulano, que era o locutor do noticiário, entendeu? Então eu também vou lá ver como é que vocês estão, onde é que vocês estão, quem está. Agora, até em transmissão, vocês têm as transmissões que mostram os profissionais. Acho que tudo isso acrescenta, entendeu? Na minha visão, porque eu sempre achei que eu ia ser profissional de rádio a minha vida inteira, entendeu? A televisão meio que aconteceu assim, mas eu achei que eu ia ser profissional de rádio e nunca tive muita perspectiva de ser um profissional de esporte no rádio. Eu achei que eu ia trabalhar na programação do rádio, que até hoje é um departamento que já não tem mais a importância que tinha, e sem cornetar, acho que hoje essa é uma questão que você pode discutir o rádio na medida em que o personagem do diretor artístico, do coordenador artístico, esse profissional passou a ser um pouco
deixado de lado, entendeu? Eu entendo, assim, o rádio hoje está muito mais segmentado, então você tem uma série de emissoras como a Bandeirantes, que são emissoras mais voltadas para o serviço, para o jornalismo. Você tem emissoras musicais, você tem emissoras mais populares, enfim. Mas esse profissional, que foi onde eu comecei a trabalhar, da programação, da artística, que é o cara que pensa a rádio como um todo e distribui, assim, a programação, o conteúdo, a plástica da rádio, acho que isso é... Então eu sempre achei que eu ia fazer isso aí na minha vida, entendeu? Sempre imaginei que fosse ser essa a minha carreira. Então, assim, acho que é um negócio legal, que você pode fazer com tudo isso que você falou, com as mudanças, com a segmentação, com tudo isso, mas, assim, é um veículo extraordinário. O Beto Tatuapé tá te elogiando aqui, falando realmente, concordo com o Kleber, rádio é nosso companheiro, amo o rádio, um abraço pro Kleber, eu sou muito fã. Fábio Obrigado. Silvano, de Aracaju, Sergipe, um abraço pra galera de lá, e muita gente ouvindo a gente de lá. Sou muito fã do Kleber Machado, me emocionou muitas vezes, a voz marcante. Mariano da Praia Grande, ele pergunta aqui, vou até colocar a primeira pergunta de um ouvinte aqui, Kleber, ele fala assim, qual é a diferença de narrar ou trabalhar em TV e rádio, hein, Kleber? Então, eu nunca narrei em rádio, né? Para não dizer que nunca narrei em rádio, quando eu trabalhava na Rádio Globo, que eu comecei a fazer futebol, eu comecei a fazer futebol sem largar a minha função de coordenador artístico da rádio, né? Eu era coordenador de programação e aí aconteceu ali com o Edson Scatamáquia, na equipe do Osmar Santos, eu fazer, durante quase um ano, eu fazia jogo, reportagem, não era repórter. Lá naquela época, o Osmar fez uma parceria com a Rádio Brasil de Campinas e o Odinei Edson foi transmitir jogo lá. Então, uma vez eu fiz um posto para o Odinei, ele estava fazendo, acho que o jogo da Ponte, eu fui fazer um jogo do Guarani e sobraram lá uns 5, 10 minutos, eu falei alguma bobagem lá. E agora, recentemente, no aniversário da CBN, o Oscar Ulisses me chamou para dividir um jogo com ele. Então, nós fizemos um lance cada um jogo Corinthians e Bragantino. Mas, assim, a diferença, no nosso caso, assim, de futebol, de transmissão esportiva, mesmo eu não tendo a experiência de narrar futebol em rádio, eu acho que, assim, fundamentalmente, essa é uma pergunta recorrente, né? O que é mais difícil, narrar no rádio ou na televisão? Essa questão do difícil, eu acho que não é exatamente esse o caso. Mas, para mim, eu cheguei à seguinte conclusão. No rádio, você trabalha com um sentido de quem está te acompanhando, que é a audição. Mesmo hoje tendo essa história do YouTube, da imagem, o cara está prestando atenção mais no que você está falando. Quando você vai ver o Capelanes apresentar um programa ou narrar um jogo, você vai ver meio por curiosidade, né? Porque aquilo não vai te acrescentar alguma coisa do jogo. Então você lida com a audição. E aí você precisa localizar, você precisa mostrar, porque não são todos que fazem o que a gente faz, né? Ficar vendo o jogo na televisão e acompanhando pelo rádio. Então você precisa localizar, você precisa dizer onde a bola está, você precisa fazer o cara imaginar o que ele está vendo. E isso é uma tarefa difícil, é uma tarefa que não é para todo mundo, né? Na televisão, você tem dois sentidos, a audição e a visão. Então, você não pode, se você for muito óbvio de só dizer o que está acontecendo como se fossem frases, bola com Capelanes, toca para João Paulo, devolve para Capelanes, eu posso ver e falar assim, não diga, né? Agora, se ao mesmo tempo você começar a sair demais do jogo, como a gente faz muitas vezes e irrita o telespectador, você começar a conversar sobre outro assunto e esquecer a jogada, não acompanhar o lance, não crescer com o lance, não ganhar o volume que um lance exige, na hora que a bola passa da intermediária, você tem que acabar a jogada, entendeu? Também você vai irritar. Então, eu acho assim, a questão não é ser difícil ou fácil, é meio o que você tem como recurso para passar para quem está te acompanhando. Sem dúvida, estamos ao vivo com Kleber Machado, 11h30, vai marcar o quinto sinal do microfone da Bandeirantes, estamos no Domingo Esportivo Bandeirantes. O Kleber é impressionante, os ouvintes vão ficar bravos comigo aqui, gente, de verdade. O Kleber vai se preparar também daqui a pouquinho, vai narrar. Como é que é o dia do narrador? Quer dizer, hoje você vai narrar na Record o jogo entre Vasco e Santos. Vasco e Santos, Como é que é a preparação? Tudo bem, a gente sabe da sua carreira,
de tudo que você já conquistou. Eu acho que talvez, não sei, eu até quero te perguntar se ainda tem aquele friozinho na barriga antes de abrir a chavinha e começar a transmissão ou já virou algo natural? Como é que é o seu dia a dia? Acordou, o Kleber Machado vai se preparar para a transmissão de hoje. Como é que é, Kleber? Então, eu sempre, para mim, assim, preparação para uma transmissão, ela não é feita exatamente no dia do jogo, né? Ela é feita todo dia. Porque se eu não souber quem é o técnico do Vasco, eu não posso me surpreender na hora e falar assim, nossa, o Carille está no Vasco. Não tem sentido, né? Você precisa estar, quem vai jogar, quem não vai. O Felipe Coutinho estava machucado, não está mais. O Neymar, né? Não dá para eu abrir uma transmissão e falar assim, estamos esperando para ver o Neymar em campo. O cara, Neymar não vai jogar, pô. Né? Então você precisa saber. A gente recebe uma pesquisa que tem alguns detalhes do confronto, alguns perfis de jogadores. Esse eu dou uma lida, isso eu faço ontem, por exemplo, né? Na véspera do jogo, a não ser quando o jogo seja à noite, assim, às vezes eu posso fazer no dia. Então eu separo mais ou menos, né? Sei lá, o primeiro jogo entre Vasco e Santos, quando foi, quem são os artilheiros do Vasco, do Santos, alguma coisa para você acrescentar, eventualmente, ali no meio. Mas assim, meu dia a dia é muito, muito normal, eu não faço nada de muito diferente, não, assim, e aí, como de costume, quando eu vejo, eu já estou atrasado para ir tomar banho e mas eu chego na hora. Mas não tem nada de muito especial, não. Eu acho isso, que a preparação, que é outra questão que muita gente vai falar, o que eu faço para ser narrador, para ser repórter, para ser jornalista esportivo? Não, você tem que gostar de esporte e acompanhar o dia a dia, porque você não pode ser surpreso, né? Eu não posso chegar hoje e falar, na terça-feira o Fluminense estreia na Copa Sul-Americana. O que será? Quem será que o Mano Menezes vai escalar? O Mano caiu, Se eu não souber que o Mano caiu, eu tô quebrado, entendeu? Então é isso, a gente vai, acompanha, lê o noticiário, ouve a rádio e tal. E outra coisa, saber que vai ter que trabalhar no final de semana também, né? Isso não tem jeito. Essa aí não dá nem pra questionar, não tem nem mais essa, não dá nem tristeza mais, não tem. Eu acho que a maioria de nós, quando não tem nada para fazer no fim de semana, fica meio achando estranho. É verdade. Eu até passei, o Neto falou lá de 35 anos na TV Globo, e depois que eu saí da Globo, eu acabei passando já por 3 emissoras, né? Eu fiz um jogo na Record, a final de 2023 do Paulista. Uhum. Aí eu comecei a fazer o Prime Video da Amazon. Fui para o SBT, fiquei 1 ano e recebi uma proposta para voltar, para ir para a Record, que muita gente achou, nossa, o que ele fez? O que eu fiz? É a vida da gente. Você tem uma proposta, você está fazendo alguma coisa, e eu estou falando do SBT, que é um lugar agradabilíssimo. Poucas vezes eu me adaptei tão rapidamente a um lugar como no SBT. Poucas vezes eu estive num lugar por tão pouco tempo, achando que eu estava lá há 200 anos, entendeu? De ambiente. E lá, por exemplo, a gente não trabalhava sábado e domingo. Não tinha jogo. Os jogos do SBT são terça-feira. Então lá eu tinha quase todo sábado e domingo livre. No primeiro você começa a ficar achando meio estranho. Depois é tempo. Depois toma gosto, né, Kleber? Mas não tem jeito. Isso aí uma vez, assim, isso é bom para quem é mais novo, assim. Uma vez eu falei do Edson Scatamaca, o Edson era o Edson é um jornalista super conceituado, que está aí até hoje, a gente troca ideia. Eu lembro uma vez o Edson lá na rádio, ele falou assim, tem repórter que chega aqui para mim e fala assim, você me dá folga no domingo? Eu falo, tudo bem. Aí ele mesmo falava assim, domingo é o dia que o Osmar narra, domingo é o dia que o Ulisses narra, domingo é o dia que o Silvério narra. Então, o cara quer folga, eu dou, mas é o dia, esse é o dia. Exatamente. Não, e tem uma coisa, Kleber, quem sou eu para dar palestra? Não dou palestra em ninguém, eu só vou para muitas faculdades para conversar com alunos, trocar experiência, né? E aí teve uma vez que eu falei assim, gente, o cara acabou me perguntando lá, o rapaz... E aí eu falei pra ele, todo final de semana, porque sábado tem jogo, domingo tem jogo, então não esqueçam o final de semana, galera, quem quer mesmo. Aí terminou, ele falou, posso tirar uma foto? Eu, claro, ele, mas cara, todo final de semana? Eu falei, não tem jeito, tem que trabalhar de final de semana, é dia de futebol e tal, é quando a coisa tá acontecendo, né? Aí ele,
Então acho que vou começar a repensar. Eu falei, mas você não gosta de futebol? Ele gosta, mas prefiro o meu final de semana. Eu falei, aí são escolhas também, tá tudo certo, né? Não tem muito o que fazer. Mas é legal pegar e passar esse embasamento, porque assim, gente, tem jogo no sábado, tem jogo domingo, tem jogo segunda, tem jogo a quarta, quinta, às vezes de terça. Sexta também vai ter. Então quer dizer, você vai ter que escolher um dia pra abdicar. E do final de semana dificilmente vai dar. Lógico, claro, às vezes quando tem jeito, quando você consegue uma vez, de vez em quando, beleza. Mas assim, qual é o dia nobre do futebol? Sábado e domingo, né? Qual é o dia da decisão? Qual é o dia do grande jogo? Qual é o dia... Assim, normalmente é isso. Não tem como, não tem jeito. Não tem pra onde correr. É igual o cara que trabalha de noite e acha que de noite é feito para dormir. Então, é de noite. Acha outro emprego, né? Exato. O Kleber, agora uma curiosidade que eu tenho. Eu tive a honra, o privilégio de trabalhar com o José Silvério muito tempo aqui na Rádio Bandeirantes, né? Pelo menos 8 anos como repórter do Zé, pra lá e pra cá. E aí era engraçado como cada narrador tem a sua forma de lidar com uma transmissão. Eu vou fazer um jogo com o Ulisses Costa, por exemplo, à tarde. Ulisses, num sábado. Vamos comer uma feijoada. Vai lá e pau na feijoada. Chega, narra o jogo e vai embora. O Silvério, quando a gente ia almoçar, ele pegava uma saladinha, tomava uma aguinha que não queria ficar muito cheio pra narrar. Como é que é o dia do Kleber? Quer dizer, o Kleber ele almoça normal, vive normal ou tem uma preparação diferenciada pra narrar um jogo como hoje, por exemplo? Não, eu não tenho uma preparação diferenciada do meu dia a dia. Eu pulo o almoço quase todo dia, sabe? É muito raro eu almoçar. Olha só. Por hábito mesmo, não sei. Já tive, quando eu trabalhava na rádio ou mesmo na televisão, quando eu fazia Globo Esporte, que aí acabava o programa, a gente ia almoçar e tal. Mas depois eu comecei, quando eu estou em casa de bobeira assim, raramente eu sento para almoçar. Eu tomo café e tal, e depois à tarde eu posso fazer uma boquinha, alguma coisa assim. Eu prefiro sempre jantar, entendeu? Mas eu, em dia de jogo, não almoço nunca, assim, não janto antes da partida. Se o jogo é à noite, eu não janto. Se o jogo é à tarde, eu não almoço. Como eu nunca faço, eu nunca fiz para ver se você... Mas eu acho que você vai ficar estufadão, entendeu? Acho que você vai ficar estufadão e eu prefiro não. Eu acho que quanto mais levinho você tiver, melhor, entendeu? É verdade. O Kleber, aqui as mensagens dos ouvintes. O Lincoln do Piauí, bom ouvir o Kleber no domingo. Narração do pênalti do Hugo quase me infartou, foi emocionante. O Aurélio Lingotti, Kleber Machado, humildade em pessoa. Félix Santos, de Feira de Santana. Encontrei o Kleber Machado uma vez e me tratou muito bem. Tem a foto com ele até hoje. Bom dia, Capela. Tive o prazer de conhecer o Kleber na época da Gazeta. Fazia Metodista São Bernardo e ele falou assim, ó. Fomos visitar a rádio e ele nos recebeu muito bem. Grande cara. Celso Geraldo de São Caetano do Sul. O que não é nada mais do que obrigação, né, Capela? Mais ou menos, viu, Kleber? Não é fazendo média contigo, né? Que a gente sabe que tem muita gente... É que assim, você, Kleber, vamos falar a verdade aqui, você é um dos maiores comunicadores do país. É meio que intocável pra muita gente, sabe, Kleber? Tem cara que não faz, assim, mas eu acho que não tem nenhum sentido você achar... Por exemplo, às vezes você está na rua, você está, sei lá, no trânsito e bate uma boca com alguém e o cara já vem. Você acha que você é importante? Eu falei, não acho nada, meu camarada. Nós estamos igual aqui, eu no carro, você no outro. Não tem nada disso. Quem tá conversando com você sobre trânsito não é pessoa jurídica, é pessoa física. Então, eu acho assim, não tem nenhum sentido você não tratar bem uma pessoa que vem falar com você. Obviamente, porque assim, quem não gosta da gente, quem não gosta de mim como profissional, provavelmente não vem falar comigo. Nem mal, nem bem. É difícil, não me lembro de alguém esperar eu passar para me xingar, entendeu? Você é uma porcaria. Não tem. Quem vem falar com você é porque tem algum prazer em vir conversar com você. E aí você vai tratar mal? Não tem sentido. Eu acho que não tem sentido ninguém tratar mal ninguém. Nem o caixa do banco, nem o balconista da padaria, nem o médico, nem o advogado. Ninguém tem que tratar mal ninguém, né? Vai ter um dia que você vai ser mais ríspido? Lógico que vai. Ninguém né? Todo dia eu estou super alegre, vou falar, oi, como vai? Tem dia que você não faz, você é mais seco e tal. Mas assim, nesse nosso caso, é o cara assim, porra, não enche o saco você entrar num lugar e alguém vir falar com você? Pô, seria frustrante ninguém olhar para você, ninguém nem falar, olha lá, o fulano tá lá. É isso que seria frustrante, pô, né?
qual é o sentido de você trabalhar em comunicação, na televisão, e ninguém saber quem você é? Pô? É melhor que saiba, né? Então não tem nenhum sentido. E você falou sobre gente que talvez não goste de você como profissional. Aí um ouvinte fala assim, ó, o Kleber Machado é unânime, igual o mestre Cláudio Zaidan, não tem como não gostar. Pô, é que vocês nunca leram os comentários no meu Instagram, os caras me arrebentando, dizendo que eu sou um lixo, que eu erro todos os nomes, que eu só falo bobagem. Mas aí tem hater pra tudo que é lado também, né? Não tem problema. Eu acho engraçado que... Pô, se o cara acha isso, por que ele tá conversando comigo? Pois é. Eu às vezes quer ser... Aí sabe o que é, Kleber? O cara pega, tá te cornetando. Aí se você responder o cara, pô, fulano, desculpa, tamo junto ali. Pô, valeu, você me respondeu, eu sou teu fã. Acontece direto, né? Eu já respondi. Sempre muito educadamente eu respondi. Mas tinha um jeito lá, que agora eu não sei mais, que eu poderia responder só pra você, entendeu? Eu agora não sei mais fazer isso. Quando eu responder... Eu acho que eu não tenho que... Se você entrar lá e falar assim, você é um lixo, não sabe narrar, eu não vou responder para todo mundo. Eu tentaria responder para você, mas eu não consigo mais. Eu desaprendi a responder só para você. Mas assim, acho que tudo na boa. É o que eu falo sempre, Capelanes, é que hoje em dia todo mundo entende de tudo, tá ligado? E eu acho que, sim, cada um na sua, cada um com o seu conceito sobre as coisas. Mas é muito difícil saber. Óbvio que eu erro o nome, óbvio que eu perco o gol, lógico que de vez em quando eu saio do jogo, evidente, pô. Agora sim, como é que eu sei que eu errei o nome e o cara que está em casa acertou? Pô, eu não sei, pô. Porque eu quando estou em casa e estou ouvindo você lá e você fala assim, pô, aí está a bola com fulano, eu digo, não é o cara, o Capelano, você está louco? Aí mostra a imagem, é o cara mesmo. Aí eu não errei, né? Eu errei sozinho. Ninguém sabe que eu errei, entendeu? Mas isso aí é de boa. Mas também tá um monte de patrulheiro. Os caras ficam atrás da porta só esperando o deslize para depois chegar e pontuar, né? É o que mais tem também, né? Mas faz parte. Que o rapaz que falou aí da defesa do Hugo, né? Você imagina quantos caras que torcem pro Palmeiras que acharam horrorosa a narração. Agora, o que eu vou fazer? O cara chutou, o outro pegou. Vai fazer o quê, né? Não dá. O Aguinaldo Tuar, ele é de Rolândia, Paraná. Bom dia, Capela. Ouvindo a Bandeirantes desde 1965. Muito show nos brindar com a participação do Kleber Machado no Domingo Bandeirantes deste domingão. Eternamente Corinthians e eternamente fã do Kleber Machado. Seu Aguinaldo mandou mensagem pra cá. O Bruno Marcelo, a mesma coisa, fã do Kleber Machado. Otaviano, da Zona Leste, ele fala, nível altíssimo de profissional e de entrevista. Na verdade, não é nenhuma entrevista aqui, né, Kleber? Aqui a gente coloca o vídeo pra bater papo mesmo, né? Falar um pouco da vida, da profissão. Não tem nada mais gostoso do que conversar, bater papo, contar história, debater futebol. Por exemplo, eu fui outro dia, faz algum tempo já, no Esporte Debate, estava só o Pretzel. Chegou uma hora que ele precisou encerrar, ele estava sem conteúdo, entendeu? ele não conseguiu mais. Ele falou, você durou mais de 15 minutos. Eu vou fazer uma vinheta com isso que você falou, eu vou separar e fazer uma vinheta. Não, eu falei, olha, se você quiser a gente para, você janta aí, a gente continua. Ele certamente está vindo para a Band agora, ouvindo a gente no carro. Ele deve ter quase batido o carro, né? Eu vou fazer uma vinheta. O Romerito aqui do Jardim Apurá, sou muito fã do Kleber Machado. Cara, a quantidade, gente, ouvintes, não fiquem bravos aqui, muita gente mandando mensagem para cá, ó. O Kleber, quando saiu da TV, fiquei no aguardo quando ele voltaria. Hoje sou muito feliz que ele conseguiu voltar e faz um sucesso danado até hoje. Para mim é um dos maiores da história. Manuel Padeiro mandou mensagem pra cá. Obrigado, Manuel. Um abraço pra você. Ô, Kleber, me fala uma coisa. Você ainda tem um sonho, rapaz? Você é um cara realizado, fez tudo, cobriu tudo, viveu tudo e você continua motivado. Qual é o sonho do Kleber Machado, se é que ele ainda tem? Não sei se é sonho, assim. Eu acho assim, difícil falar, você tem um sonho. Você falar pra mim, o que você queria fazer? Narrar o quê? Eu queria narrar mais Copa do Mundo? Claro que queria, mais Olimpíada. Narrar uma final de Copa do Mundo, que eu nunca narrei? Claro que eu queria. Mas hoje, assim, se você falar assim, você consegue dividir bem o seu tempo, dá pra você fazer o que você faz, você queria fazer mais. Talvez eu dissesse pra você que queria fazer um programa de rádio, num canal de notícias, sei lá que fosse mais do que só esporte, entendeu?
que tivesse um pouco mais que tivesse mais assunto, que não fosse exclusivamente esportivo. Claro que eu tenho que botar esporte, seria uma bobagem da minha parte, com tanto tempo trabalhando no jornalismo esportivo, você não usar isso, seria uma bobeira. Mas, assim, eu gostaria de fazer alguma coisa que misturasse um pouco mais, sabe? Mais plural, assim, que saísse só do esporte. Isso acho que eu gostaria de fazer. Poxa, que legal. Ô Kleber, agora pra gente já encaminhar também, pra não te segurar tanto, daqui a pouquinho você vai se preparar, vai narrar uma partidaça aí na Record, jogaço de bola hoje, estreia de Vasco e Santos no Campeonato Brasileiro. Queria que você falasse um pouquinho sobre o atual momento do futebol brasileiro, principalmente sobre seleção, saída do Dorival. Ontem o Roger Machado, não sei se você viu, estava assistindo o jogo ontem entre Flamengo e Inter, ele deu uma declaração na entrevista coletiva que eu até repercuti aqui nas redes sociais, que ele fala o seguinte: não fomos nós, os técnicos, que pedimos estrangeiros na seleção. Gostaria de ver um brasileiro. Não devemos nada para técnicos de outros países. Palavras do Roger Machado. Você entende que com a saída do Dorival chegou a hora ou já passou da hora de um técnico gringo, ou você enxerga um brasileiro ainda com competência para assumir esse posto? Olha, Capelanes, há muito tempo essa discussão se estabelece quando nós começamos a contratar técnicos de outras nacionalidades. A gente sempre contratou, né? Não podemos esquecer que ao longo do tempo, da história do futebol brasileiro, alguns treinadores estrangeiros, basicamente sul-americanos, vieram trabalhar aqui. Sei lá, teve o Armando Renganeschi. O Palmeiras teve o Filpo Nunes, que foi técnico da primeira academia do Palmeiras. E outros treinadores estrangeiros mais lá. O José Poi é histórico no São Paulo, jogou no São Paulo e foi treinador do São Paulo. Então isso sempre aconteceu. Claro que hoje, por uma questão da nossa sociedade, isso passou a ser muito mais recorrente. A gente contrata primeira linha, por exemplo, de jogadores? Imagino que não. A gente contrata os jogadores que têm a possibilidade financeira do nosso futebol e alguns bons jogadores. Na questão do treinador, assim, isso que o Roger falou, eu acho o Roger, por exemplo, um ótimo treinador, um cara super inteligente, de bom conceito, competente. Eu acho que isso, sim, esse papo de, assim, a gente não deve nada para ninguém. É que nem quando alguém fala, eu não preciso provar nada para ninguém, entendeu? Eu posso chegar para você e falar, não, eu como narrador não preciso provar nada para ninguém, o tempo que eu estou aí. A gente está sempre provando alguma coisa, em princípio, para a gente mesmo, né? Que você ainda consegue fazer, que você pode fazer, que você pode melhorar. Então, eu não tenho muito, e eu lembro no Bem Amigos, a gente discutia isso muito, o Galvão, você defendendo técnico internacional, técnico estrangeiro. Não, eu não defendo técnico estrangeiro. Eu acho que competência não tem nacionalidade, entendeu? Competência não tem nacionalidade. O cara é bom ou o cara não é bom. E o bom e o não bom é uma análise muito subjetiva em alguns momentos. Por exemplo, quer ver? Outro dia eu estava ouvindo vocês, você falou que achava um absurdo o Alisson ser convocado para a seleção brasileira. O Alisson de São Paulo, não foi? Foi. Então, eu acho que muita gente pensa como você. A mim, não seria nenhuma estranheza você pegar um jogador que tem experiência, que passou a jogar numa posição diferente, inclusive escalado nessa posição diferente pelo Dorival Júnior. Pô, a gente tem um meio-campo que não resolve. Então eu não tenho esse negócio de esse aqui não pode, esse não vai. O Hulk tá velho. O Estevão tá novo. Pô, o Estevão tem que ser titular da seleção brasileira, até para mostrar se ele é bom ou se ele é ruim. Porque tem um monte de cara que voa no clube e não joga na seleção brasileira. Agora, você só vai saber quando ele jogar, né? Se você ficar só, nossa, será que ele é bom? Nossa, será que ele pode? Então, agora, no caso de treinador, eu não sei se os nossos treinadores... Eu acho que nós temos treinadores melhores do que estrangeiros e temos treinadores piores. Estava conversando agora há pouco com o PC Vasconcelos. O Paulo César falou assim, não, porque assim, se você pegar, os técnicos estrangeiros não deitaram e rolaram por aqui. Aí eu fiquei pensando, né? O Jorge Jesus deitou e rolou. Só um ano. Foi o tempo que ele ficou. O Abel Ferreira deita e rola. Deita e rola, assim, não é que ele é melhor ou pior. O trabalho dele é bom, né?
O Sampaoli teve um ano e pouco, que ele foi muito bem. Né? E outros não deram certo. Teve aquele do Vasco que chegou, não lembro o nome dele, Pacheco, não é Pacheco? O que usava uma boininha. Ficou 3 dias e foi embora, pô. Né? O Álvaro Pacheco, não era? Álvaro, acho que é. Isso, então, ele mesmo. Então, não tem assim, esse cara é bom, eu não sei. O que eu acho, você perguntou do momento do futebol brasileiro. Eu acho que o nosso futebol está precisando de uma injeção de competitividade. Eu, às vezes, não consigo explicar o que é isso. É que eu vejo jogadores brasileiros atuando em clubes com um grau de intensidade e depois, quando eu vejo na seleção brasileira, aparece outro jogador. Isso é culpa do treinador? Isso é culpa do próprio espírito do jogador? Da própria, sei lá, o jeito que você começa a entender quando você está jogando na seleção brasileira? Para mim é assim, ó, Capelani, esquece esse papo de que a camisa da seleção brasileira vai ganhar jogo sozinha e vai assustar adversário. Hoje, ninguém assusta mais ninguém. Você tem respeito, você tem cuidado, como nós precisamos ter com um monte de adversário. Eu gostaria de ver a seleção um pouco mais ligada, elétrica, competitiva, com qualidade, usando a qualidade dos jogadores para que um time coletivamente competente possa ser formado. Quem vai fazer isso, eu não sei. Eu não me incomodo com o técnico estrangeiro desde que seja um técnico bom. Como eu não me incomodo com o técnico brasileiro desde que seja um técnico bom. Agora, o que é técnico bom? Qual foi o técnico bom? Eu sei que agora todas essas mensagens elogiosas vão agora virar. Eu, por exemplo, e você também vai ficar revoltado, vai levantar, vai embora. Eu, por exemplo, acho que o técnico brasileiro que poderia, com uma cobrança, com um suporte, fazer um trabalho diferente é o Fernando Diniz. Mas eu entendo os que não acham. Pelo estilo, acho que o Fernando Diniz é um técnico de boas ideias. É uma ideia só. Isso ele precisa corrigir. Ele é teimoso. Não acho que seja, mas precisa corrigir. Sabe o que eu não entendo? Por que a seleção brasileira de basquete, que não viveu nesses últimos anos aí os seus melhores momentos, tinha como técnico o Petrovic, né? E os assistentes dele eram o Hélio Rubens, que é campeão brasileiro, o Elinho, e o Thiago Splitter, que foi campeão como jogador da NBA. Por que no futebol a gente não pode ter uma soma de estilos, de experiência, de juventude? Por que a gente não pode? Por que o futebol não permite esse entrosamento? Eu não consigo entender. Mas aí você vai chegar em direção, em organização, em calendário, etc, etc. Mas acho que nós estamos num momento assim, complicado. Você acredita hoje, acho que o Brasil é um dos candidatos ao título. Mas hoje, quando você vê as seleções principais, você acha que o Brasil está mais perto ou mais longe de ganhar a Copa do Mundo? Tá longe. Tá feia a coisa. A gente até debateu, acho que foi logo depois da goleada que a gente tomou para a Argentina, a gente falou, se a Copa do Mundo começasse amanhã, e é praticamente amanhã, gente, 1 ano da próxima Copa do Mundo, o Brasil, toda a dor no coração do mundo, não tá entre os... Não que tem alguém jogando futebol primoroso no mundo também, mas mais organizados, sabe? Você pega aí uma Espanha da vida, a própria Inglaterra tem um bom time, a França, que foi vice-campeã na última Copa com o time C praticamente, sabe? Então a frente nossa. E campeã na anterior, né? Campeã na anterior. 18. Agora, acho assim, ó, nós temos um bom elenco, o nosso elenco é muito melhor que o dos outros países. Isso é que talvez a gente não tenha feito um diagnóstico assim. Qual é o nosso lugar no futebol brasileiro? Porque, sabe, uma coisa é a seguinte, ó. Quem é o teu time? É Garrincha, Didi, Pelé, Zagallo, Zito, Mauro, Gilmar, Djalma Santos, Nilton Santos. E aí, quem é seu time? Meu time é Clodoaldo, Piazza, Carlos Alberto, Rivelino, Gerson, Tostão, Jair. Quem é o teu time? É Rivaldo, Ronaldo, Ronaldinho, é Cafu, é Roberto Carlos. Meu time tem Romário, Bebeto, o Dunga, o Mauro. Eles são, dentro de cada época dos títulos, acho que a gente sempre teve jogadores melhores do que os outros países.
tá? Hoje, eu acho que é tudo igual. É tudo igual, assim, no bom sentido, não é tudo igual menosprezando, diminuindo o talento. Acho que, sim, o Rodrigo é bom jogador? É bom jogador. O Yamal também é. O Vinícius é bom jogador? O Mbappé também é. Entendeu? O Gerson é bom meia? Porra, o Modric continua sendo. Então, acho que hoje não tem essa diferença individual nossa para os outros. E aí nós precisamos ter time bom. Nós precisamos ter time organizado, time arrumado, time que tenha um pouco do nosso estilo de jogar, adaptado ao que é hoje competir. Porque assim, eu não consigo ver, não sei se você consegue, uma seleção que jogue muito diferente das outras. Eu acho que essa internacionalização do futebol, todo mundo tem mais ou menos o mesmo jeito de jogar. Tô contigo. Quem conseguir jogar e ser eficiente, como diz o Abel, ser eficaz, vai ganhar mais do que perder. Eu tô contigo, eu concordo 100%. É muito parecido, né, o jeito que as seleções estão jogando também. 2 caras abertos, um cara centralizado, um cara pelo meio, uma linha de 4, quer dizer, muito parecido, né? Pouca variação tática hoje em dia. E sabe uma coisa outra, assim, para não me alongar muito, eu ouvi, e acho que tem razão, tem fundamento, a seleção brasileira não pode jogar com, sei lá, Bruno Guimarães e Gerson, com Rodrigo, Rafinha, Vinícius Júnior e Neymar, sei lá. Como é que você vai jogar um 4-2-4? Gente, acho que não é 4-2-4. Só é 4-2-4 se os 4 da frente botarem a mão na cintura e andarem. Aí é 4-2-4. Se você tiver... Porque aí eu peguei as escalações da primeira rodada do campeonato. Um monte de time jogando com 4 jogadores mais ofensivos. O Botafogo foi campeão ano passado, jogando com o Marlon e o Gregory no meio do campo, como 2 homens no meio do campo, e na frente jogava Luiz Henrique, jogava o Igor, jogava o Almada e o Savarino, não é isso? Isso. Qual desses 4 caras é um marcador? Agora, todos os 4 jogavam pro time. Eu acho que essa é a função de um treinador, do jogador. Por que o cara pode fazer isso no time e não pode fazer isso na seleção? Ele não é orientado para isso? Ele não é afim de fazer isso? Eu não sei a resposta. Mas assim, eu acho que quanto mais cara bom você tiver num time, mais chance você tem de ganhar o jogo. Quanto mais esses caras bons jogarem o que individualmente eles têm qualidade e capacidade, e coletivamente o esforço, a volta, a marcação, sabe? Mas a gente também não sabe o que a gente quer. Nós também, mídia, né? Porque o dia que o cara bota o Vinícius Júnior para acompanhar o lateral, a gente fala que o cara tá matando o Vinícius Júnior. E o Ancelotti pede pro Vinícius voltar pelo menos até o meio do campo para partir em contra-ataque. Então dá para fazer, né? Dá para fazer, né? Eu também acho. É por isso que muita gente pede aí um treinador estrangeiro, porque se os jogadores brasileiros que individualmente vão bem nos seus clubes e os técnicos brasileiros que passaram recentemente pela seleção não deram um jeito nesses atletas, talvez um técnico estrangeiro possa finalmente dar, mas também é uma questão de achismo, né? Às vezes traz o Jesus e não dá certo. Claro, você não tem nenhuma certeza, né? Por exemplo, quando a CBF anunciou que queria o Ancelotti, eu achei interessante. O Ancelotti nunca foi técnico de seleção nacional nenhuma, beleza? Quando ele começou lá, ele foi assistente da seleção da Itália, em começo de carreira. O Ancelotti, o Klopp, o Guardiola, o Mourinho, esses caras nunca foram técnicos de seleção nacional. Técnico de ponta aí, que está em clube e foi técnico de seleção nacional, é o Luiz Henrique, que está agora lá no Paris Saint-Germain e foi técnico da seleção da Espanha na Copa do Mundo. Então vai ser uma experiência. Agora, esse negócio de, nunca foi técnico da seleção, só foi técnico de clube, no clube você trabalha todo dia, é evidente. Agora, se um treinador não souber trabalhar numa seleção com os melhores jogadores de um país para montar um time, eu acho que pode ser brasileiro, pode ser estrangeiro. Ninguém tem certeza. Você tinha certeza que se o Ancelotti chegasse, o Brasil ia ser campeão do mundo? Não tem garantia nenhuma. Não dá para ter. Você não consegue, você não sabe. Mas ele vai chegar em cima da hora. O Filipão assumiu um ano antes da Copa e foi campeão do mundo em 2002.
Isso aí é super, assim, não dá para você cravar, não. E um monte de cara ficou 1 ciclo, 2 ciclos e ganhou e perdeu. Não tem como. Não existe essa certeza que você vai ganhar. Agora, se você tiver o cara que tem um conceito, tem uma ideia, contou para você como ele pretende jogar, não considera que o sistema dele é mais importante do que o jogador. Agora, assim, não sei. Talvez se o Guardiola vir até na seleção brasileira, ele possa fazer uma convocação que a gente olha e fala assim, por que o Guardiola convocou esse cara aí? E ele vai te responder, porque esse cara aí vai fazer o que eu acho que ele precisa fazer. Como é que monta a seleção brasileira? É assim? É o bom de bola ou é o cara que faz o que o treinador quer? Tem uma série de variáveis, né? E agora, nós não podemos ficar perdendo tempo, sem saber para onde vai. Você tem razão. Kleber Machado, para te liberar, as mensagens dos ouvintes aqui, ó, de verdade, queria muito que você estivesse com a gente aqui para você ver que eu não tô mentindo, a quantidade de gente. A gente aproveitou para separar algumas mensagens aqui só para poder... Pelo que eu ouço você, eu acredito mais ou menos. Mais ou menos, mais para menos do que para mais, né? Mas, ó... O Abrãozinho, que trabalhou com a gente aqui na Rádio Bandeirantes por décadas, trabalhou contigo também, tá indo na padaria comprar um frango, tá ouvindo a gente, falou que é teu eterno fran. O Abrão Operador? É, o Abrão Operador. Abrão, grande Abrão, comprar um frango. Abrão, só no franguinho, Abrãozinho, tá ouvindo a gente? Um beijo no coração do Abrãozinho, gente boa demais. O Eduardo Passos, de Uberaba, terra do Zaidan, Kleber na maior prateleira do jornalismo esportivo, sem dúvida. Fabiana São Paulina fala assim, o Kleber é elite, mesmo sendo santista, tenho a maior admiração por ele. Ele sempre foi imparcial e é emocionante ouvi-lo. Kleber Machado é top, Josevaldo Peruíbe, Reinaldo Santos de Japurá acho que é no Paraná. Ele fala, Kleber Machado é monstro, Chico de Paula de Pindamonhangaba, Kleber é o melhor do Brasil, Pedro de Cacilândia, Minas Gerais, grande profissional da narração, referência absoluta. O Damião Palmeirense, de Cotia. Que legal essa entrevista, Kleber é monstruoso. A Maria de Paula manda mensagem aqui de São Bernardo. Kleber, obrigado por tudo que você fez por nós. Sou depressiva e a sua voz sempre me trouxe conforto. Olha aí, cara, Maria de Paula de São Bernardo. Eu acho que chega bastante mensagem dessa forma também, né? Quando você apresenta programas, narra também, a voz conforta pra caramba. Um beijo pra Maria de Paula, de São Bernardo. O Oscar Manga, de Porto Alegre. Aí é difícil também esse tipo de pergunta, né? Ele fala assim, ó, Kleber, sou seu fã. Qual a sua narração favorita? Aí mata o peão, né, Kleber? É muito difícil mesmo. Porque, assim, é difícil. Às vezes tem algumas transmissões que você faz e não tem... para efeito de público, uma grande importância, e aí para você é uma transmissão legal, entendeu? Que você pegou bem o jogo, o lance, mas é muito difícil. Agora, claro, você pega, quando você transmite, eu fiz 3 finais de Libertadores com brasileiros campeões, o Santos, o Corinthians e o Atlético. É legal, é muito bom. Você faz semifinal de Copa do Mundo, lá Alemanha e Itália em 2006, França e Croácia, com jogo sensacional em 98. Aí você faz uma corrida, você faz um jogo de basquete. Pô, nós fizemos na Olimpíada aquele jogo, acho que foi Brasil e Argentina, que o Brasil teve para ganhar o jogo 200 vezes e acabou perdendo o jogo de basquete. Jogo de vôlei, às vezes uma derrota. Eu fiz uma derrota da seleção brasileira em 96. O Brasil era campeão olímpico de vôlei no masculino e perdeu da Iugoslávia nas quartas de final e nem pódio pegou, e o jogo foi eletrizante. É difícil, assim. E uma coisa que eu comecei a perceber mais recentemente é o quanto, para o telespectador, algumas transmissões ficam marcadas. Seja porque ele não gostou do que você fez, porque o time dele perdeu, ou seja porque o time dele ganhou e ele guardou aquilo. Eu achei que a gente nunca fazia parte da história de uma conquista para o torcedor, entendeu? E aí você começa a descobrir que sim, porque o cara está em casa, ele está ouvindo, e aí você entra nessa história, seja porque ele não gostou, seja porque ele ficou muito feliz. E que são esses títulos aí, o Romarinho lá em Buenos Aires, o gol do Fernando Praz de pênalti na final da Copa do Brasil de 2015, o gol do Neymar em 2011, quando o Santos fez 1-0 no Peñarol.
esses jogos internacionais, por exemplo, Uruguai e Gana, que era um jogo que ninguém dava nada, que foi aquele que o Suárez meteu a mão Jogaço. na bola. O Suárez e o Jan, acho o nome dele, né? Asamoah Gyan. Bateu para fora. Essas coisas vão marcando, assim, mas uma não tem. Tem as bobagens que você fala também, mas essa a gente esquece mais rápido, né? E aí você já acabou respondendo, inclusive, o Marlon, engenheiro, é gringo, hein? Em Atlanta, nos Estados Unidos, ele falou assim, o momento mais emocionante da carreira é o que o Kleber acabou de falar também, ele complementa aqui, nunca vi o Kleber pessoalmente, mas só pelos relatos dos ouvintes deve ser mesmo um grande cara, como grande profissional que é. Virei ainda mais fã do grande Kleber Machado. Kleber, cara, que honra, de verdade. Se eu pudesse, ficaria com você até meia-noite aqui trocando ideia, também. porque é uma satisfação te ouvir. E mais uma vez, em nome do Grupo Bandeirante de Comunicação, a gente quer aqui estender o nosso abraço para você, agradecer a sua bondade, o seu carinho, o seu profissionalismo com a gente em todos os momentos. Sempre nos atendeu, sempre conversou com a gente, e a homenagem que você fez ao seu Salomão no último dia 16, pode ter certeza que fica marcado no coração de todos os ouvintes e admiradores do seu trabalho e do seu Salomão. Tá bom, Kleber? Não, pode acreditar, a Bandeirantes, por razões sentimentais, de família, a Rádio Bandeirantes vai sempre fazer parte do meu dia a dia, tem sempre um lugar no meu coração. De vez em quando eu fico pensando, será que um dia eu vou trabalhar de novo na Rádio Bandeirantes? O Pedro Campos estava ouvindo aqui o Domingo Esportivo, também mandou um alô aqui por causa do Salomão. Assim, é sempre um prazer. Eu queria ter ido aí, hoje eu gosto de ir no estúdio, de ver o estúdio, de dar a hora certa no quinto sinal. No quinto sinal marcou a hora oficial do Brasil, meio-dia. Eu gosto. Mas é um prazer. Deixa eu só fazer o comercialzinho, né? Que eu acho que é um negócio importante para a televisão. A Rádio Bandeirantes, que futebol é com a Bandeirantes, é histórico. A rádio tem 80 e tantos anos e essa frase acho que acompanha a rádio ao longo de toda a história. Como a TV Bandeirantes, né, que é eternamente o canal do esporte, né? Que a gente tem na memória como profissional, como telespectador. E acho que hoje a gente está num instante da televisão muito interessante, muito significativo, que é começar um campeonato brasileiro e depois de muito tempo você ter várias plataformas, várias possibilidades e TV aberta, 2 fazendo. Então convidar para quem puder, dar uma colher de chá com toda a licença a vocês da Bandeirantes, para dar uma colher de chá para a gente lá na TV Record, assistir os jogos do Campeonato Brasileiro todo domingo a partir das 6. No meio da semana vai ser um pouco mais cedo, quando tiver jogo. Eu acho que é um projeto muito interessante e é um momento muito interessante para a televisão. Não é nada assim, tirar de um e botar no outro. É você ter uma concorrência, você ser mais plural, porque eu acho que essa é a tendência, sabe? De todas elas. É uma brincadeira simples, né, Capelano? Se eu fosse dono de televisão, claro que eu gostaria de ter o máximo de evento exclusivo. Se eu fosse clube de futebol, eu gostaria de ter o meu produto no maior número de plataformas que eu conseguir. E acho que a gente vai se conseguindo entrar num eixo assim que é bom para o telespectador, é bom para o futebol e é bom para a gente profissional. Claro, e esse negócio também, gente, claro que todos nós temos aí a concorrência, a busca pela audiência e tal, mas é uma busca honesta, correta. A gente fala aqui quando a Record vai transmitir, quando o Prime Video vai transmitir, quando a gente vai transmitir, e tá tudo certo, tem espaço para todo mundo. O mundo mudou. O dia que o Neto entregou o prêmio de melhor em campo pro Yuri Alberto lá no jogo, eu e o Dodô falando, quero ver agora ele falar, seus pés de rato! Seus orelhudo! Orelhudo! Aí não. E outra? Ele tava elegante. Tava tranquilo, né? Se desse mais uns 2 minutos ele virava o fio. Mas é isso, cara. A gente fora daqui também, nós somos amigos também, uma relação excelente. Claro, dá pra ser amigo de todo mundo também, mas a relação tem que ser fundamental e profissional acima de tudo. É isso aí. Kleber Machado, que honra, Kleber. Boa sequência, bom trabalho hoje para Vasco e Santos da Record. Para nós todos, bom campeonato pra gente, boas transmissões e que o nosso futebol fique cada vez mais legal, bem jogado e a gente consiga transmitir sempre bons lances e boas vitórias apenas é impossível. É uma coisa que a gente precisa começar a voltar a ter na mente, né?
Esporte, você ganha e perde, né? E em alguns você empata. Mas a gente, às vezes, perdeu um pouco a noção de que perder faz parte. Mas que a gente consiga transmitir sempre boas emoções para quem nos acompanha, Capelani. E parabéns para você pelo seu aniversário ontem, mais uma primavera, e que Deus te abençoe e te dê muita saúde, tá bem, Clebão? Que você é um baita de um cara. Amém. Um abraço para você. Saúde de presente é a boa. Saúde, é isso aí. Valeu, Kleber Machado. 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 Valeu, Kleber